Contextualizando o Brasil está de volta, o seu canal de informação na TV Câmara de Barreiras. Falando aqui um pouco hoje sobre o Espiritismo. E agora, no segundo bloco, eu já vou direto, para a pergunta, para a gente não perder tanto tempo. A mediunidade é um fenômeno, se é que eu posso chamar assim, exclusivo do Espiritismo? Ou isso acontece também em outras religiões, ou necessariamente não precisa ter uma religião para que a mediunidade, ela, como eu posso falar, venha a ser percebida? A mediunidade não pertence ao espiritismo. A mediunidade existe desde sempre, desde que os indivíduos encarnados começaram a surgir na Terra. A mediunidade já se fez presente, porque já se fazia presente esta troca de encarnados com desencarnados, essa influência de encarnados com desencarnados. Então, existe desde sempre. A grande questão é que a humanidade, no seu processo de compreensão, na sua tentativa de compreensão do mundo, vai estabelecendo, a partir da perspectiva que tem, o que está acontecendo. Então, no passado, se tinha uma perspectiva de que um trovão era um deus, de que teve uma inundação, era um deus, de que aconteceu alguma coisa, era uma resposta de Deus. Então, era a perspectiva, a possibilidade que as pessoas tinham de explicar o que estava acontecendo. Conforme o ser humano e a humanidade dá passos mais largos no desenvolvimento da intelectualidade, ele vai começando a entender diferente. E vai começando a buscar razões, causas que sejam mais condizentes com o nível de raciocínio que ele conseguiu chegar até hoje. Então, a mediunidade, ela é da humanidade, ela é desde sempre. Houveram várias explicações, como ainda há várias, mas o Espiritismo se estabelece exatamente através da mediunidade, através da possibilidade de se conversar com os ditos mortos e estabelecer uma relação de conhecimento com o que depois foi chamado por Kardec como o mundo espiritual. Tem alguma relação entre mediunidade e cura espírita? E o que seria essa cura espírita que tanto se fala? E principalmente agora que esses assuntos vieram aí de caminhão para a gente nos últimos tempos. Tá, então vamos explicar a ideia da mediunidade e aí a gente chega na ideia de cura, na possibilidade de cura. Então a mediunidade, na explicação de Allan Kardec, na experimentação também que ele teve e que pode ser verificada no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, e em todos do Pentateuco kardeciano, que médium é aquele que sente, em um grau maior ou menor, a influência dos espíritos. Tá? Então, e aí ele vai afirmar que todo mundo sente a influência dos espíritos. Mas daí chamar o indivíduo de médium vai um certo tempo, uma certa distância, né? Porque não é ser influenciado que lhe torna médium. Tá? Então, essa ideia de ser influenciado, ela corrobora com esse mundo espiritual e mundo físico. A todo momento estamos sofrendo influências. A todo momento estamos cercados por espíritos de todas as ordens. E então estabelecemos uma compreensão de que médium vai ser aquele que sente fisicamente. Então tem uma confusão que se faz muitas vezes, que é dizer da palavra sentir. Então, quando Allan Kardec usa a palavra sentir, ela em francês, ela tem um significado diferente do português. Em português a gente fala sentir saudade, sentir frio, né? Sentir firmeza, a gente não fala assim? Então, a ideia de sentir tem duas conotações. A palavra que Allan Kardec usou para definir a ideia de sentir do médium se refere a sentir fisicamente. Então, médium é todo aquele que sente fisicamente a presença dos espíritos. Tá? E os outros recebem influências de variadas formas dos espíritos. Então, só para a gente colocar as ideias aqui. O fenômeno da psicografia, aquela pessoa seria um médium, porque ela sente fisicamente esse efeito do espírito sobre o seu corpo. Sim, em algum nível ela sente. Tá? Então aí a gente vai começar a entender as questões de transe que vão diferenciar a possibilidade dessa mediunidade se colocar em trabalho, em atividade.
né? Então, para muitos, em muitos níveis de médiums, eles precisam entrar em transe mediúnico, fazer o transe, como a gente chama, fazer o transe mediúnico, para estabelecer ou emprestar ali a sua carcaça física para um espírito em algum nível. Mas para outros médiuns, não precisa fazer transe nenhum. Por exemplo, Divaldo Franco, até um pouco tempo, ele não sabia quem estava encarnado ou desencarnado. Ele conversando com alguém, ele não conseguia distinguir quem estava encarnado ou desencarnado. Então, não precisava fazer transe nenhum. Então, quando Allan Kardec chama de médium, o que ele vai chamar de médium é esse tipo de médium, que não precisa de transe. Ele simplesmente é, desde criança, sente desde sempre, vê desde sempre, então tem essa experiência desde sempre. Mas todos os outros podem ter e fazer uso da mediunidade, porque em transe ele pode sentir alguma coisa, né? Indivíduos alcoolizados, indivíduos embriagados, indivíduos sobre efeitos de drogas, também podem fazer um transe. Porque temos, por exemplo, pesquisadores como Stanislav Grof, que fez pesquisas na área da psique, comprovando isso. A ideia de que ele fez pesquisas com LSD, e que comprovando que o indivíduo entra em um estágio diferente de consciência. Então, aí existem umas diferenças que a gente precisa colocar em ordem, né? Então, assim, só para a gente resumir, a mediunidade, então, não é patrimônio do Espiritismo, né? Ela está desde sempre e faz parte da humanidade, da possibilidade de eu ser, enquanto espírito encarnado, estar em contato com o espírito desencarnado. O que nós temos em comum? Ser espírito. Então, só essa possibilidade torna possível a comunicação. E a questão que nós todos temos um nível de mediunidade, ou seja, um nível de percepção física, ou não, porque tem aqueles que não sentem nada, que nunca viram nada, não arrepiaram nunca. Tem esses também que não sentem nada. Né? Então, a questão da cura, ela vai se estabelecer em 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é a bioenergia, que hoje já é estudado nas universidades. A possibilidade e a comprovação de que eu tenho uma energia, um energismo próprio do meu corpo físico. E esse meu energismo, em contato com alguém doente, em recuperação de alguma doença, pode ajudá-lo a se restabelecer. Vários nomes foram utilizados na academia na tentativa dessa comprovação. O reiki, né, dos orientais, já foi várias vezes comprovado. O passe, né, que é o nome que damos na casa espírita, né, a imposição de mãos, também já foi comprovado, da possibilidade de que isso realmente acelera o próprio processo de cura daquele indivíduo. Então, tem essa cura que é a cura da bioenergia do indivíduo fisicamente, que vai influenciar aquele outro que está em desequilíbrio, e tem a cura, que a gente chama a cura espiritual, que é feito pelo espírito. Então, quando esse indivíduo busca um médium que faz curas espirituais, esse indivíduo vai atuar no corpo espiritual e não no corpo físico desse doente. Tá? Mas isso tudo sem reforma íntima, isso tudo sem perceber como você adoece, por que você adoece, sem se perceber no processo da dor, não adianta nada, as questões continuam, a dor continua acontecendo, o sofrimento continua acontecendo. Porque a grande questão que o Espiritismo vai nos mostrar é exatamente entender, através do livre-arbítrio, o quanto você é senhor da própria dor, do próprio sofrimento que você está passando. Então, quando você se assenhora disso, você tem uma possibilidade de mudar a sua vida. Perfeito, perfeito. Eu só vou chamar o próximo bloco e eu vou ter que fazer uma série aqui, né? Porque um programa só realmente não dá para a gente falar tudo. Já já a gente volta para o bloco final.